Oi gente, eu tô aqui no meu quarto com a minha host sister, Jelly. E eu parei na parte de quando eu tava falando sobre um pastor que veio na minha escola. Ele deu palestras nos domingos e também ele deu uma palestra de 3 dias seguidos somente para os estudantes. A gente para assim no meio das aulas, vai todo mundo pro ginásio, só o pessoal que tem 16 a 18 anos. Daí vai todo mundo pro ginásio e daí tem um tipo de um mini culto. 1h30 de culto. Daí ele deu essa palestra assim e foi uma bênção, foi muito, muito, muito bom mesmo. E no terceiro dia, assim, tava todo mundo diferente, sabe? Porque, tipo, no começo tem a banda dos jovens lá, a gente louva, e a gente fica em pé, daí, tipo, não tem muita gente que vai lá pra frente, né? Daí, tipo, no terceiro dia foi todo mundo lá pra frente. Aí todo mundo louvou, tal, assim, todo mundo levantou as mãos, porque no segundo dia ele tava falando que, tipo, que você tem que saber, você tem que aprender. Muitas pessoas que estavam naquele lugar precisavam aprender a adorar a Deus, que não sabia adorar, não sei o que lá, e falava que você tinha que levantar a mão, entregar seu coração. Daí daí no terceiro dia, assim, foi assim, a unção caiu, nossa, acho que não saiu ninguém de lá que não tinha sentido a presença de Deus, assim, foi muito bom. Aí, tipo, depois, assim, desse terceiro dia, que foi, assim, um espetáculo, no quarto dia teve um outro culto, mas só foi só de nós, assim, tipo, esse pastor, ele voltou pra cidade onde ele mora, aí ele voltou pra casa dele, daí, tipo, nesse outro quarto dia, assim, sempre é alguém que, que prega, de vez em quando é nós jovens mesmo, ou de vez em quando é o pastor da escola, que o diretor é um pastor, ou tem vários pastores, né, aqui, na escola mesmo, deve ter uns 5, daí pastor, daí tipo, só que nesse quarto dia, que foi logo em seguida, quando tinha terminado esses 3 dias direto, que esse pastor, ele pregou, ele voltou pro estado dele, no quarto dia, depois que a gente terminou de louvar, daí o pastor presidente chegou assim e falou assim, agora eu acho que é a vez de vocês falarem, não eu, não Deus, mas assim, não, Deus claro, mas assim, não é a vez dos pastores assim pregar, mas sim nós assim falar sobre a nossa vida, sabe, sobre a experiência, tipo, depois desses 3 dias, sabe, que mudou na tua vida, porque tipo, dava pra ver assim na vida de todo mundo, que todo mundo tinha mudado. E tipo, muitos jovens se renderam a Deus também nesses 3 dias, muita gente assim, nossa, tipo, quando o pastor falou assim no terceiro dia, quem nunca tinha entregado realmente seu coração pra Deus, assim, né? Tal, aí, nossa, foi acho que foi a metade do pessoal, foi todo mundo lá pra frente, sabe? Pessoas estavam desviadas, pessoas que nunca entregaram mesmo, que, tipo, conhecia, sabia sobre Deus, mas nunca tinha entregado na frente de todo mundo, assim, sabe? Aí foi muita gente lá pra frente, assim, e foi assim, cara, nossa, não tinha como não chorar. Daí nesse quarto dia, né, quando o pastor falou assim que era a nossa vez de falar, aí ele falou assim, quem quiser vem aqui na frente, ele deixou o microfone lá, aí foi subindo, aí subiu uma pessoa, daí tipo, subiu uma pessoa, falava sobre a vida dela, falava o que Deus, assim, fez na vida dela nessa última semana, nesses 5 dias e tal. Daí ela falou assim que aí as pessoas falavam, né, das maravilhas que Deus tinha feito na vida deles, o que tinha mudado, que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam passando, porque todo jovem passa por uma dificuldade. Daí, tipo,
Daí, tipo, tinha pessoas, assim, que falava, alguns jovens, assim, teve um jovem que ele pegou, e só jovem de 16 a 18 anos, somente esses, porque são em grupos, de 13 a 15 é um horário. E esse horário é o último horário, que é a pessoa dos últimos anos, que é o sophomore, junior e senior, eu sou junior. E daí, tipo, teve um jovem que ele subiu lá em cima, ele tava contando que o pai dele e a mãe dele foram fazer uma viagem e os pais dele morreram nessa viagem. E isso aconteceu somente 3 meses atrás e que ele tava desesperado porque, assim, tipo, ele tinha perdido o pai e a mãe dele, entendeu? E ele era o único filho. Então, tipo, é meio desesperador realmente, porque você se sente totalmente sozinho, mesmo que você tenha seus tios assim, não é igual você tem seu pai, sua mãe ou algum irmão, não é igual. Ainda mais um tio, talvez, assim, que não esteja muito presente, que você só vê no fim de semana, não é a mesma coisa. Claro, é família, assim, não tô falando que também, mas, tipo, não é a mesma coisa, né? Daí ele falou que isso tinha acontecido somente há 3 meses atrás, que ele tava desesperado. E ele falava isso chorando, assim, praticamente parecendo que tava desesperado mesmo. Assim, chorando, assim, porque ele tava sentindo a presença de Deus, eu creio nisso. Daí ele pegou e falou assim, que nesses últimos 3 dias, quando esse pastor ele pregou, Deus falou muito no coração dele, confortou ele, deu a paz no coração dele e ele conseguiu assim, não não tipo assim, pensar, ficar louco assim, pensar, nossa, o que eu faço? Entendeu? Não, mas ele falava que Deus assim confortou o coração dele, assim, sabe? Que agora, tipo assim, agora ele sabe que ele não tá sozinho, que ele tem alguém, que ele tá salvo. E que então, e tipo, tinha outras meninas, tipo, teve uma outra menina também que eu conheço, que ela falou assim que ela tinha falado antes, eu tenho aula de matemática com ela, que é no primeiro período, e ela já tinha falado na classe já antes, que ela falou assim que a melhor amiga dela tinha morrido ontem, né, que foi tipo assim, não ontem, mas no dia, um dia passado, quando aconteceu isso que eu tô falando pra vocês, tinha morrido e, tipo, a, a amiga dela não conhecia Deus e, tipo, assim, antes ela não era, assim, evangélica, mas como ela tá numa escola cristã, ela sabia, assim, os mandamentos de Deus, ela sabe os mandamentos de Deus, ela sabe o que é certo e o que é errado, ela sabe que existe o inferno e o céu, ela sabe o que vai acontecer daqui pra frente, que vai ter o apocalipse. Então, tipo assim, ela sabe, assim, de muitas coisas, sabe? Mas é aquela coisa porque é difícil quando você nunca teve o encontro com Deus. O encontro com Deus é uma coisa, assim, essencial, assim, pra, sabe? Pra você se entregar de coração, assim, pra você ter fé mesmo, porque tipo, você estudar assim, parece que é uma história, entendeu? Que vai ter um apocalipse, que existe o inferno e o céu. Parece que é uma história quando você somente estuda, assim, as pessoas falam pra você e tal, ou você escuta no culto, assim. Parece que você escuta, mas você acredita, mas você não acredita, porque você. É, mas quando o Espírito Santo te toca e você sente que é real, sabe? Que existe, assim, sabe? Que Deus realmente tá com você, assim, que você consegue sentir a presença de Deus, aí muda tudo, muda completamente tudo, entendeu? O seu pensamento muda completamente. E aí ela tava falando isso, né? Ela falou, tipo, que ela percebeu, assim, da importância da sua salvação, né? Que não assim que foi por causa dela que aconteceu, que a amiga morreu, mas isso abriu muito os olhos dela, assim, sabe? Ela pegou, veio e se entregou pra Deus. E eu creio que foi de bênção. Ela também falou isso pra todo mundo lá na frente, na hora do culto. E, tipo, foi um monte de pessoa indo, né? Tinha muitos estudantes falando que tinha pais que estavam separados e eles passavam
depressão por causa disso. E